Vamos falar com quem entende. Tudo bem, Caseirão? Bom dia, boa tarde. Tudo bem, meninos? Como vão vocês? Tudo bem? Você não é cirurgião, mas você conhece profundamente a profissão, né? Eu queria ouvir de você o que você acha que aconteceu nessa história aí, pelo que você está lendo a respeito da internação do Bolsonaro, dessa cirurgia que teria durado 12 horas e não teria sido feita em São Paulo, como de costume. Porque, segundo a Michelle, eu estava até comentando aqui, o Macedo é considerado um dos top 5, talvez top 3 dos cirurgiões do Brasil, né, Caseiro? Ele foi comprado a peso de ouro por esse hospital, contratado a peso de ouro, saiu do Einstein, deixou uma carreira, enfim. Queria te ouvir. Então, eu acho que tem várias questões aí, viu, Rovário? Deixa eu desligar isso aqui, que isso aqui tá... Vocês estão me ouvindo bem aí? Estamos sim. Aqui na facu aqui. Então, eu acho que a primeira coisa importante é assim, o que aconteceu me parece muito claro, assim, né? Quem observava, aliás, há vários dias, há muito tempo, a gente observa o abdômen dele, é absurdo, né? Quer dizer, ele nem usava uma proteção, nada, ele tinha uma distensão abdominal muito grande. Isso aí, e você vê que na área do umbigo, ele tem uma hérnia muito grande, isso é uma hérnia excisional, né? Uma hérnia incisional por conta dessas múltiplas cirurgias. Então, ele tem uma fraqueza ali naquela região abdominal da musculatura, e já deveria ter sido feito há muito tempo uma cirurgia de correção. Hoje tem correção, você põe uma tela, né, para fazer a correção dessa hérnia incisional. É uma hérnia decorrente de vários processos de abertura da parede abdominal. Isso é claro. Essas hérnias incisionais, elas fazem com que o abdômen se dilata, quer dizer, você tem aqui os dois músculos reto abdominal, você tem uma face aqui no meio que mantém o teu abdômen relativamente retinho ali, né? Alguns mais, outros menos. Então, o que acontece? Quando você tem essas hérnias incisionais, você tem muito mais risco. Essas alças do intestino, elas se movimentam. Então, você tem muito mais risco de fazer torção por conta dessa distensão abdominal. Então, pelos relatos gerais, o que ele teve, ele começou a ter dor abdominal de forte intensidade, que vomitou muito. Há relatos, inclusive, de vômitos fecaloides, né? Porque o que acontece? Você para o trânsito intestinal, chama abdômen agudo, um abdômen agudo obstrutivo, porque essa alça torce e não passa mais alimento. Então, o intestino para de funcionar, o abdômen fica em tábua, é cirúrgico, tem que abrir. Você põe uma sonda e tem que abrir. Então, isso está tudo claro. E também, o indivíduo que foi operado 1, 2, 3 vezes, o que acontece? O intestino, ele tem vários metros, né? O intestino delgado e grosso. E ele é envolvido por uma estrutura, né, que é chamado peritônio, é um tecido epitelial, e aquilo tem uma lubrificação, quer dizer, os intestinos têm mobilidade, eles vão se movimentando quando você come e tudo isso. Quando você faz múltiplas cirurgias, você faz suturas e você deixa áreas expostas. Essas áreas podem aderir uma na outra, né? No processo de cicatrização, aquela área é friável onde ele costurou, pode grudar. Isso é o que chama de aderência. Então, todo mundo que abre abdômen, assim, maior ou menor frequência, né, tem um grau de aderência. E isso é um problema também. Conforme essas aderências ocorrem, podem facilitar essas torções, também chamadas de volvo, né? Então, é isso que aconteceu. Quer dizer, ele tem um abdômen muito mexido, deveria já ter feito essa correção há muito tempo, certamente foi protelando isso, né? E foi o que parece que fizeram, quer dizer, o que tenta se fazer, tenta se desobstruir, abrir o abdômen, porque não sabe o que vai encontrar, então faz uma laparoscopia, quer dizer, uma incisão chifopúbica, vai aqui desde a parte inferior desse ossinho aqui até a região pública, abre tudo, e tenta se fazer essas suturas com muito cuidado, com hemostasia, cauterizando, para evitar futuras aderências, né? O intestino é muito grande, um trabalho muito grande. E depois parece que foi feita a correção do abdômen. Ali eles põem uma tela,
né? Para ele não ter essa distensão abdominal. Então, veja, não me parece que tenha nada de... Eu adoro essas teorias conspiratórias. Eu tenho uma teoria da facada, que já relato clássico, todo mundo sabe, mas acho que ele realmente levou uma facada, mas as circunstâncias tenho na minha cabeça que sejam diferentes. De qualquer maneira, esse evento que aconteceu agora está tudo dentro do esperado, viu, rapaz? O fato de ter mudado de cirurgião, Birolini, é esse sobrenome dele. Deve ser o filho de um dos maiores cirurgiões gástricos da história do nosso país, né? O Dirceu Birolini é um gênio aí da cirurgia, é um clássico, é uma fera também, né? Certamente, esse aí deve ser o filho ou parente do grande Birolini, que foi um grande cirurgião do Hospital das Clínicas. Então, assim, eu não sei por que mudaram. Talvez entre essas histórias que a Sinara estava falando, quer dizer, tem a história daquela moça que parece uma complicação no processo cirúrgico, e a Michele optou por trocar de cirurgião, né? Então, até aí também a gente fica no campo das especulações. Mas o processo cirúrgico, o tempo, eu acho que isso está tudo dentro do esperado, viu? Não sei se eu falei muito, se ficou clara a ideia, né? Caseiro, eu vi aqui uma matéria sobre essa laparotomia exploratória, né? Que foi a cirurgia que ele fez. E diz que também é para buscar outras razões. É possível que ele tenha alguma outra comorbidade que apareça? Sim, veja, Sinara, sempre que você tem um abdômen agudo, obstrutivo, um quadro agudo, isso é sempre muito grave, porque você pode ter necrose de alça, gente. Então, isso aí não tem... O que se faz mesmo, não dá para você abrir um pedacinho para olhar, você tem que fazer uma abertura ampla, o que a gente chama desde do apêndice tifoide, que é o final aqui do externo, desse ossídio externo, até a pube. Isso é uma laparoscopia, você não sabe o que você vai encontrar lá. Então, você tem que fazer uma abertura bem ampla, né? Não dá para fazer por vídeo, porque, veja, o processo é muito delicado. Então, veja, óbvio, quando o cara tem um câncer, também você não sabe, você faz uma laparoscopia exploratória porque você não sabe o que você vai encontrar. Isso não quer dizer nada. Certamente, diante de um abdômen tão mexido quanto o dele, né? O que se esperava era uma laparô mesmo, uma laparô que a gente chama, laparoscopia exploratória. Isso aí não dá para fazer especulação de que seja um processo tumoral. Veja, pode até ter sido pensado, tal, por isso que faz uma incisão ampla. Mas isso faz parte do processo, principalmente com do quadro dele, né? Em que ele já foi múltiplas vezes mexido nessa cavidade abdominal, né? É assim mesmo, não tem coisa diferente, não. Ô, Caseiro, e todas essas cirurgias, né? Já foram várias no abdômen, no intestino aí do Bolsonaro, é decorrência da facada. A Vera está perguntando, é possível mesmo uma facada provocar tanta, né, consequência assim, para não conseguir resolver em uma, duas, precisar ser a sexta, né, ou a quinta ou a sexta, né? Que poderia ser outra coisa, Caseiro, poderia ser um tumor, vamos ser mais objetivos. Vamos ser objetivo muito claramente. A gente tem que ter bom senso, não adianta, né? Veja, um tumor não tem uma evolução de tanto tempo. Os tumores são graves, né? Quer dizer, se ele tivesse algum momento um tumor maligno, também você teria que fazer radioterapia, quimioterapia, tudo isso, né? E esse tempo todo de história, não. O que ocorre é simples. No primeiro processo, quando você faz uma laparô, o cara leva uma facada. Veja, inclusive isso foi uma coisa que eu levantei lá atrás e parece que isso não ocorreu, né? Pensando numa coisa que tinha sido meio falseada, assim, se ele tinha feito jejum e tal. Mas imagina você levar uma facada no abdômen. Se você cutucar lá o intestino grosso, é cheio de fezes. Isso cai na cavidade abdominal. Se você comeu, cai tudo. Então, é uma cirurgia altamente delicada. Você tem que fazer aquilo para limpar a cavidade, suturar, fechar e fazer isso em 2 tempos. Então, sempre que você tem uma cirurgia de emergência, né, invariavelmente, quase sempre, você tem que reoperar na sequência. Porque você tem extravasamento de conteúdo intestinal para a cavidade peritoneal, né?
Então, você tem que ali suturar, você tem que limpar a cavidade, às vezes demora horas. Imagina sair fezes, aquilo ali é cheio de reentrâncias. Então, isso é um fator que vai facilitando. Toda vez que você vai operando, como eu falei, você vai fazendo sutura, você deixa partes friáveis. O que é parte friável? Imagina que você tem uma cicatriz. Aquilo encontra uma outra cicatriz, elas tendem a se grudar. Uma cicatriz em outra, onde foi dado ponto. Isso é o que chama de aderência. É a aderência de uma área que foi suturada com outra. Então, veja, é um abdômen muito mexido. Quanto mais você mexe, mais você corre o risco de ter complicações. Então, provavelmente, optaram por fazer uma coisa bem delicada, com calma, fazendo homeostasia muito delicada durante todo o processo, para evitar essas aderências possíveis. E o que eu li também é que foi feita a correção dessa hérnia, que é fundamental. O abdômen muito distendido, com aquela... Vocês viram que ele tinha um abdômen, uma bolinha no umbigo, que é uma hérnia umbilical. A alça intestinal pode entrar ali e dobrar. Então, aquele abdômen distendido é um fator de risco para fazer essas torções, né? Então, isso veja, me parece, viu, Rovair, que não é coisa mais complicada assim, da gente pensar em tumor. Acho que não é isso, não. Eu acho que tudo faz parte desse contexto mesmo de um abdômen múltiplas vezes explorado, múltiplas vezes mexido, e, do meu ponto de vista, ele já deveria ter feito essa correção, né, dessa hérnia, que é um fator de risco, que é bastante importante. Só um exemplo, tem um amigo aqui que dá aula comigo aqui na faculdade, ele estava tomando, porque ele tinha uma dor aqui nas costas, estava tomando Dorflex, ele comprou caixas de Dorflex, cara de 52 anos, 54 anos. Ele fez uma perfuração do estômago. Me ligou um dia, estou com muita dor aqui, eu falei, cara, bom, perfurou o estômago. Ele ficou 30 dias internado, fez 3 cirurgias, porque a primeira cirurgia, né, um estômago perfurado, tinha comida, limpeza, então você tem que fazer vários procedimentos. Ele ficou com uma hérnia enorme, a barriga dele é enorme. Ele está com medo, né, depois de passar por tudo isso, mas vai fazer agora a correção dessa hérnia. Então, é comum esse procedimento todo. Me parece que está tudo dentro do esperado, do meu ponto de vista, se justifica claramente. O que chama a nossa atenção é realmente a mudança do cirurgião, né? Que ele tinha aquele cirurgião como uma referência durante todo o tempo. Não deixa de ser realmente esquisito essa mudança de cirurgião, né? Muito bem, tem mais alguma pergunta? Só assim, diante de um quadro de tanta, né, tantas cirurgias nessa área abdominal, intestinal, ele não teria que ter tido cuidados muito rigorosos de alimentação? Teria como evitar esse tipo de situação? Ou é um quadro que possivelmente vai ter que estar sempre mexendo no abdômen uma vez? Provavelmente agora, certamente devem ter feito a cirurgia 12 horas, é uma cirurgia super cuidadosa, né? Veja, pode ser que tenha alguma outra coisa, a gente vai saber, mas não se justificaria, até porque eu vou dizer para vocês, quando você abre um abdômen, você tem múltiplos processos tumorais no abdômen, você nem mexe, você fecha, o que a gente chama de abdômen congelado, né? Não mexe, porque você vai mexer, você vai espalhar mais tumor e tal. E me parece que não se trata disso. Eu acho que trata realmente de um abdômen muito mexido. E a alimentação, é evidente, a alimentação interfere em tudo, mas não é um fator, do meu ponto de vista, decisivo para isso, né? O fator decisivo realmente é esse abdômen absolutamente mexido ao longo do tempo e aquela hérnia absurda, a barriga dele é muito grande, quer dizer, essas alças, elas acabam indo para frente, então o risco de você comer alguma coisa e torcer uma alça é muito grande, que foi o que aconteceu. O que eu acho é que ele já deveria ter sido operado para correção dessa hérnia há muito tempo atrás, né? Mas, pelo visto, é um tigrão, foi protelando, até evoluir para uma complicação dessa. Há uns relatos, não sei se vocês ouviram, né, lá, que ele, óbvio, você vomita, porque para o trânsito, que você teve vômito até fecalóide.
né? Tem relatos desse aí. Que é possível acontecer isso mesmo, né? Porque fica obstruído, você acaba vomitando. Por isso passa-se uma sonda naso para fazer a drenagem desse conteúdo, porque as alças não estão funcionando, elas param, elas imobilizam. A gente chama de íleo paralítico isso. Então, me parece ser... E o que eu concordo aí com a fala que eu estava ouvindo um pedaço da Sinara, diferentemente desses caras, desses bolsonaristas absolutamente ignorantes, absolutamente... eu não sei nem o que falar. Eu já fiz uma fala aqui na Câmara sobre isso, da fala daquele Gilvan, da Federal. Hipótese alguma, nós desejamos a morte dele, queremos que ele viva assim, cara, que ele saia muito bem, né? Primeiro, como médico, eu sou humanista, não deixamos a morte de ninguém, né? Não sou cristão, não sou nada, eu sou um ser humano, eu não quero a morte de ninguém. Eu quero que ele saia muito bem, vivo, com boa saúde, porque acho que ele tem que cumprir a pena dele, tem que ficar em cana, com boa saúde. Pegar uma cana, né, Caseiro? Todo dia se lembrando dessas barbaridades que ele foi, talvez isso seja uma coisa que vai trazer, né, que ele leia lá, leitura é necessário, estudar é necessário, quem sabe... Aí você já está... Duvido que vai ser que nem o Lula que ficou lendo... Não, estou enchendo aqui, mas eu digo, a gente quer ele vivo, né? A gente quer ele vivo, quer que ele tenha uma plena e ótima recuperação e que a justiça seja feita como tem que ser feita por conta de tudo que ele fez pelo país. Vai em cana, é isso que a gente quer, né? Sem anistia, e é isso que a gente quer, né?